Que todos vocês que moram em Jerusalém tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Sim, ó Deus, nós estamos diante de Ti, juntos como igreja, para refletirmos, ó Deus, na Tua voz, na Tua palavra, porque nós cremos, Senhor, que é muito mais do que o registro de acontecimentos, mas é o alimento espiritual, ó Deus, para a nossa alma, é a Tua voz viva, Senhor, que nos alimenta, nos nutre, nos traz vida, muda, ó Deus, os nossos olhos e nos faz ter uma perspectiva correta, ó Deus, da Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a apreciarmos a Tua voz, contemplarmos, ó Deus, as Tuas maravilhas. Nós Te oramos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Atos capítulo 2, verso 1 ao 13, narra o evento da descida do Espírito nos sinais que foram derramados ali naquele local, um barulho como de um vento impetuoso, línguas como de fogo e pessoas falando em outros idiomas. O povo da igreja, todos estavam falando em outros idiomas e de todos aqueles que eram a igreja que se reunia, os 120. Isso nós vimos que gerou duas reações, uma reação de uma perplexidade positiva, no caso daqueles que moravam fora de Jerusalém, fora de Israel, porque eles ouviram falar nas seus próprios idiomas e eles ficaram, o que significa isso? Eles perceberam o milagre, mas eles queriam entender qual é o propósito do milagre. Outras pessoas não entenderam, não perceberam o milagre porque elas eram os judeus da região e eles não viram aqueles que estavam na região dali, toda a igreja, né, os apóstolos e os demais irmãos falando em outros idiomas, eles não perceberam. Quem morava na região que falava hebraico, aramaico e grego, não percebeu quando fosse falado nas outras línguas, né, a lista das nações que é descrita, seja no alemão, seja no italiano, seja qualquer outra língua. Eles não perceberam, porque eles eram judeus da região. E então, eles começam a dizer, eles estão bêbados. Alguns dizem, é um milagre. Mas o que significa isso? Outros dizem, não é milagre, é bebedeira, isso é palavras desconexas. Então, nesse momento agora, nós temos a sessão que trata da pregação, verso 14 ao verso 36, quando Pedro se levanta para pregar, e perceba que ele vai pregar, ele de fato vai passar pelo, o que é isso? Isso é um milagre, mas a pregação dele está muito mais preocupada em dizer para onde esse milagre aponta. Ele não vai ao longo da pregação, né, basicamente são 3 textos do Antigo Testamento que ele vai percorrer, ele vai associar alguns outros textos a esses 3, mas basicamente são 3 textos chaves, onde ele vai falar sobre para onde isso aponta. Ele não vai ficar falando sobre línguas, não é o foco. De fato, as línguas apontam para algo. O que isso quer dizer? Para onde isso me leva? Eu posso estar diante do Senhor, Ele fazer multiplicação de pães e peixes, eu comer pães e peixes e ver 5 cestos de pães sobrando, comida a fartar, depois voltar para minha casa. Eu vi o milagre, mas o que isso implicou na minha vida? Nada, porque eles voltaram e depois eles estavam clamando por Barrabás. O ponto é para onde o milagre me leva. Essa é a chave da questão. O milagre não é um fim em si mesmo. O texto no verso 14 diz, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judeia ou varões israelitas e todos vocês que moram em Jerusalém. Essa qualificação de 2 tipos de 2 grupos é importante para nós entendermos aquilo que nós já falamos no bloco anterior e a dinâmica da narrativa. Ele está falando varões israelitas, certamente que aplica-se isso a todos os judeus, mas ele menciona esse segundo grupo, vocês que estão agora habitando aqui, vocês que estão agora nesse período da festa, vocês moram lá, na Alemanha, na Itália, na França,
qualquer outro lugar do mundo, mas vocês vieram passar alguns dias aqui para celebrar a festa do Pentecostes. Então ele se dirige a esses dois públicos, aqueles que zombaram e aqueles que reconheceram o milagre. Os dois precisam ouvir a pregação da palavra. Tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. A primeira divisão desse bloco grande é o verso 14, é o chamado preparatório. Chamado para que eles entendam aquilo que vai ser explicado. A 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz que Deus decidiu salvar as pessoas pela loucura da pregação. Deus faz milagres. Fez abundantemente no passado e continua fazendo hoje. A oração do justo continua podendo muito em sua eficácia. Pessoas são curadas milagrosamente, pessoas são usufruem do poder extraordinário de Deus sempre ao longo da história. Mas Deus decidiu salvar pela loucura da pregação. Deus não salva por milagre. Deus não salva por qualquer outra coisa, por boa obra. Deus não salva por... Deus ele decidiu salvar pela pregação da palavra. É isso que Paulo vai defender nos 4 primeiros capítulos de Coríntios, especialmente Coríntios 1, 21. Fez o milagre, as pessoas estão atônitas, mas ninguém se converteu. Pedro, ele se levanta e chama a atenção, se preparem para ouvir. Como isso, meus irmãos, como isso é tão importante, né? A preparação para ouvir a pregação da palavra. Para nós crentes, quando nós vamos adorar a Deus, quando nós vamos ler as Escrituras, quando nós estamos pregando o Evangelho a uma pessoa que não conhece o Senhor, porque a inclinação do coração dele ao ouvir aquilo que vai ser anunciado, ela pode perverter tudo aquilo que é dito, se a inclinação for para o mal. Um coração endurecido, ele não se contenta nem com as palavras de Jesus. Imagine o melhor pregador da história, o Senhor Jesus. O melhor método de estudo, aquela pessoa que mais amou as pessoas, a pessoa que foi mais carinhosa, que fez melhores boas obras, que deu o melhor testemunho, o Senhor Jesus. Ele pregou aos fariseus e eles disseram: você está fazendo isso pelo poder de Satanás, de Beelzebu? Quando o coração está endurecido, quando o coração está inclinado a resistir, a ser orgulhoso, você pode dar os melhores conselhos, a melhor palavra, mas o coração ele sempre vê aquilo, um erro, ele sempre vê uma falha, porque a preparação não está devida. Então Pedro se levanta e diz: prestem atenção, prestem atenção. E aqui nós vamos ver um elemento muito importante, né? O segundo movimento do texto está no verso 15, que é uma rápida confrontação daquilo que foi levantado, porque a grande seção é verso 16 ao 36, e vamos ver que na Bíblia a pregação bíblica ele é um exercício de uma reflexão intensa. É muita explicação, é muita reflexão, muita associação de textos e conexões e estudo da palavra intenso. É isso que é a pregação de Pedro, é isso que é a pregação de Paulo. Não são apenas palavras chamando as pessoas a seguir certas regras aqui ou ali, mas a pregação é, de fato, a citação das Escrituras, a explicação das Escrituras em seu maior conteúdo e, por fim, a aplicação das Escrituras é o que Pedro vai fazer aqui. Prestem atenção, porque é um ensino denso. Se não prestar atenção, vai perder. Fio da meada. Na realidade, esse é um dos grandes problemas tanto de João 16, quando Jesus está indo embora, já próximo da sua despedida, ele diz: olha, eu tenho muito que dizer para vocês, os apóstolos, mas vocês não podem suportar. 3 anos ensinando para eles, e no final ele diz assim: eu ainda tenho muito que ensinar, mas vocês ainda não podem suportar. Na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, eu queria dar para vocês um alimento sólido, mas eu vou ter que dar leite, porque não conseguem suportar. Então, a Escritura nos chama a atenção, a nossa apatia de conhecimento bíblico, a nossa
nossa falta de interesse e as implicações que isso causa na nossa vida. Pedro chama a atenção às pessoas para o que ele vai ensinar. Qual é o propósito disso? Deus falar por meio de outros idiomas para os judeus. Para que isso? Esse milagre aponta para onde? Primeiro Pedro vai se dirigir aos zombadores. Verso 15, veja, é interessante que ele usa um argumento racional. Ele vai partir para as Escrituras. Mas é um argumento do bom senso. Verso 15. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia, né? O calendário judaico começava às 6 horas da manhã. Então o dia vai de 6 horas da manhã até 6 horas. Então quando ele diz a terceira hora do dia, é 9 horas da manhã. O argumento dele é que, você imagina uma pessoa que não teme a Deus, ímpios, e que eles têm costumes de beber e ficarem bêbados. Você pode até encontrar um caso ou outro de uma pessoa que 9 horas da manhã está embriagada, mas não é o comum. O comum é até as pessoas que não temem a Deus e que vivem bebendo, elas trabalham. Elas à noite, né? Elas vão sair, vão para bares, elas vão beber, elas vão ficar embriagadas. E aí, por volta das 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eles estão voltando para casa. Até os ímpios, eles têm limites. Eles podem viver uma certa vida desenfreada, viver na embriaguez, mas você não imagina sair na rua num domingo, num sábado. Na realidade, nós saímos, quando nós estamos vindo para a igreja, no domingo, nós encontramos muitas ruas desertas. Porque muitas pessoas que passaram a noite bebendo, agora estão dormindo. Você não imagina encontrar um grupo de 120 pessoas na avenida ali, embriagadas? Porque não é comum, talvez de madrugada, de noite, você possa até encontrar isso, mas não é comum, 9 horas da manhã. Também não era comum. Então o argumento deles primeiro é refutado pelo bom senso. Você não vê isso. Como é que você está argumentando que 120 pessoas estão embriagadas às 9 horas da manhã? Se essas pessoas fossem libertinas, talvez elas fizessem isso de noite. As pessoas trabalham. As pessoas têm suas responsabilidades. Até o ímpio, ele não é uma vida totalmente desenfreada. Ele precisa pegar comida para levar para casa. Então, o ímpio, que é aquele que se julgou sábio, que rapidamente tem a resposta, Pedro diz, olha, não vai por esse caminho não, porque não é um argumento de bom senso. Tem coerência esse argumento. Mas não apenas refutaram ele, mas ele agora vai voltar-se para as Escrituras. Verso 16 ao verso 36 são 3 textos. Perceba o que ele vai dizer. Ele vai olhar para Joel, vai fazer uma relação com o texto de Isaías, mas o foco é Joel. Depois ele vai caminhar para o Salmo 16 e depois para o Salmo 110. Ele vai falar, ele vai partir daquilo ali para falar sobre milagres. E aí ele vai transitar, são argumentos entrelaçados. Dos milagres, ele vai falar sobre o maior milagre de todos, que é o milagre da ressurreição. Então, percebe, ele parte de um tema geral, milagres, para tratar de um tópico, o milagre da ressurreição, para depois dialogar. O que significa o milagre da ressurreição na história da redenção? É cumprimento de que profecia? Qual é a conexão disso tudo com aquele evento das línguas? Mais ou menos isso vai caminhar. Ninguém imagine que a pregação do Evangelho é um contraste com o Antigo Testamento, porque o que Pedro vai fazer aqui, o que Paulo faz nas suas pregações é, de fato, citar o Antigo Testamento, explicar e aplicar. O primeiro texto citado é Joel 2, do 28 ao 32, e ele vai até o verso 24. Atos 2, do 16 ao 24, ele está trabalhando em cima de Joel, capítulo 2. Verso 16 diz, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Primeiro, não tem nada de bebedeira, na realidade é cumprimento de profecia. Vocês estão olhando como um evento mais carnal, porque
os ímpios estão olhando para a igreja achando que eles estão fazendo algo que nem mesmo os ímpios fazem. Ficarem bêbados 9 horas da manhã. Mas na realidade é algo mais espiritual, algo mais aguardado na história da redenção, sobre o derramar, essa capacitação, porque é algo que não aconteceu em Números, é algo que não aconteceu no Antigo Testamento, quando apenas os 70 homens foram capacitados ali com Moisés. E a primeira parte, verso 17 e 18 da profecia de Joel, fala sobre abundância e abrangência, intensidade e uma abrangência, algo mais largo, né? Verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Joel falava isso. A citação do texto é de Joel, mas Pedro ele faz uma citação e ele faz pequenas mudanças. Se você comparar o texto de Joel 2, você vai ver que ele faz a mudança. Primeira mudança é: e acontecerá nos últimos dias. Essa frase, nos últimos dias, não está na profecia de Joel. É como os apóstolos eles fazem muito isso. Eles pegam um texto e eles correlacionam com um segundo texto para dar mais esclarecimento a esse texto. Então, ele está explicando que a profecia de Joel ocorre no tempo glorioso, que é o tempo descrito de Isaías capítulo 2, do verso 1 ao 5, que é os últimos tempos, os últimos acontecimentos, que o Novo Testamento diz que os últimos tempos é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esse período é chamado de últimos tempos, últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias, e disse lá Isaías capítulo 2, ele volta-se totalmente para a profecia de Joel, que haverá um derramar do Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, né? A referência é aí a todos os tipos de pessoas. O judeu ele sabia muito bem, porque o derramar do Espírito no Antigo Testamento ocorria ao sacerdote, a alguns profetas, né, alguns reis, pessoas assim singulares. Poucas pessoas receberam, mas ao dizer que vai para filhos, filhas, as evidências serão vistas, profecias, visões, jovens, velhos, crianças, livre, escravo, servos e servas. Haveria esse derramar do Espírito, porque Deus está capacitando a sua igreja para levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Quando ele diz nos últimos dias, ele está associando a profecia de Joel 2 com a profecia de Isaías 2, que Isaías 2 diz que nos últimos dias viriam pessoas de todas as nações para ouvir. E é aquilo que nós temos falado, né? O derramar do Espírito ele está associado com essa missão evangelística da igreja, de Deus nos capacita para algo, para pregar o Evangelho a todas as nações. Deus capacita os idosos, os jovens, as crianças, homens e mulheres, porque todos nós devemos ser evangelistas, pregadores do Evangelho a todas as nações. Nessa era final, Deus agora nos faz, como Pedro vai dizer, nós somos sacerdotes. Agora existe uma classe mais ungida no meio da igreja. Todos nós somos plenamente ungidos pelo Senhor e nós somos pregadores. Devemos anunciar a glória de Deus. A era final foi inaugurada. Deus derramou do seu Espírito e derramou os sinais com um propósito. O propósito é anunciar a sua glória. E perceba, há sinais, que é a questão das visões e dos sonhos, mas há uma ênfase, o verso 17 e o verso 18 repete, e profetizarão. E profetizarão. Então, o Espírito é derramado com poder para essa missão, e profetizarão, nós pregaremos, que é de fato propósito do grande afluir das nações de Isaías capítulo 2. As nações virão para quê? Para nós anunciarmos. É isso que nós vamos ver no decorrer de Atos dos Apóstolos, o diácono Filipe, ele pregando o Evangelho.
as mulheres pregando o evangelho, toda a igreja está pregando o evangelho, porque a igreja vai se espalhando, não é porque uma pregação de Pedro, uma pregação de Tiago, de João, é porque todos vão, em todo lugar, eles vão anunciando o evangelho. Depois da morte de Estevão, a igreja sai espalhada de Jerusalém por causa da perseguição, mas onde eles vão pregando o evangelho e plantando igrejas. Não são apenas os pastores e os presbíteros, mas todos os membros. Quando nós, meus irmãos, nós negligenciamos essa responsabilidade que cada um de nós tem de falar do evangelho para as pessoas que nós conhecemos, nós rejeitamos o valor da capacitação que Deus nos deu. Quando na nossa igreja o máximo que nós fazemos é convidar os nossos vizinhos para ir ouvir o pastor, nós estamos com a mentalidade do Antigo Testamento. Nós estamos com a mentalidade daquele tempo que o derramar do Espírito não foi sobre toda a igreja, sobre todo o povo. Nós somos capacitados para nós pregarmos o que nós podemos até convidar as pessoas a virem ao culto. Certamente não há problema nenhum nisso, é bênção. Mas saiba que a nossa responsabilidade é muito mais do que isso. Nós, cada um de nós, todos, fomos capacitados para sermos instrumentos, para pregarmos o evangelho na escola, no trabalho, em todo lugar. Nós devemos profetizar. A profecia é que o Espírito será derramado sobre os jovens. Vocês na faculdade, vocês na escola, vocês podem pregar o evangelho e vidas serem transformadas, vocês serem usados poderosamente para transformar famílias. Idosos, crianças, todos nós somos chamados, homens e mulheres, a pregar o evangelho e sermos instrumentos de transformação. Segunda parte da profecia de Joel, verso 19 e 20, fala sobre esses sinais. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os sinais, eles falam sobre o que vai acontecer nesse período dos últimos dias, entre primeira e segunda vinda. De certo modo, isso aqui Pedro está citando que isso já se cumpriu. Vai ter um cumprimento ao longo desse período, mas já há um cumprimento naquele evento, naquele episódio. No contexto de Joel, porque Joel passa a falar no capítulo 2 lá sobre juízo e logo depois num tempo de graça. E esse tempo de graça ele vem com um derramar do Espírito. E logo depois que ele fala da graça, o derramar do Espírito, ele volta a falar de um período de juízo. Essa linguagem de sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se transformar em trevas, lua em sangue, é uma linguagem comum do Antigo Testamento. Tanto Isaías capítulo 13, capítulo 24, 34, Ezequiel 32, Abacuque capítulo 3, são figuras para mostrar o desagrado de Deus para com a humanidade. São símbolos figurativos de como Deus está naquele contexto com ira para com a humanidade. Então, quando ele quer dizer isso, ele diz, o sol vai se transformar em trevas. De fato, há uma conexão muito forte aqui com o evento da morte de Cristo, que ali houve trevas, né? Como se o sol, até o sol anunciou que a verdadeira luz do mundo estava morrendo, se apagando. O sol escondeu o seu brilho para anunciar, evidenciar que ele não é a fonte da luz, mas era Jesus que estava morrendo, que era a fonte da luz. São sinais de que quando Pedro está aplicando essa profecia àqueles ouvintes, ele está dizendo, olha, vocês estão nesse contexto da ira de Deus, onde o sol está se apagando, a lua em sangue. É mais ou menos a linguagem do que o Senhor descreve em Mateus 24, entre o período da primeira e segunda vinda, o período de tribulações, fomes, guerras, pestes, pandemias, doenças, morte, esfriamento do amor.
falsa profecia, isso vai se aumentar, vai se intensificar até a vinda de Cristo. É isso que Pedro está falando, os astros, os sinais dos céus, eles estão mostrando que nós estamos agora vivendo um tempo do derramar da ira de Deus, que o mundo rejeitou o Messias quando ele veio na primeira vinda. E agora Deus está manifestando a sua ira em sinais, terremotos, maremotos, pandemias. Apocalipse descreve que isso vai se intensificar. Períodos em períodos, isso vai se intensificar até que venha o Senhor em ira contra o mundo que o rejeitou. E o que acontece diante desse período? Esse período da ira de Deus, desse derramar de pandemias, de pestes, de fomes, de anúncio de que Deus não está feliz com o rejeitado seu filho, também é um tempo de grande salvação para todas as nações. Depois de falar da ira, no verso 19 e 20, ele no verso 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente, Joel 2:32. Nesse período em que Deus revela a sua ira à humanidade, também é a hora do homem, é um período de ira e de oportunidade. Repetindo, aquele quadro de Jonas, o profeta Jonas é enviado, e ao ouvirem a ira de Deus, a humanidade ali, aquele povo se quebranta diante daquela verdade, eles se humilham e se arrependem dos seus pecados. É exatamente isso que está acontecendo nesses dias, no período entre primeira e segunda vinda, e mais intensamente nos períodos das visitações mais intensas, das pandemias, das visitações dos maremotos, terremotos, onde pessoas perdem bens, perdem parentes, pessoas perdem a saúde. Eles têm a oportunidade de rever prioridades, de rever que a vida não é só isso aqui que nós estamos vivendo, que um dia nós vamos prestar contas diante do nosso Criador. O Senhor é como se Ele gritasse aos nossos ouvidos: revejamos as nossas prioridades. O Senhor proclama em alto e bom som ao ímpio: o que você está fazendo com sua vida, se arrependa diante do Criador. Esse é o tempo de invocar o nome do Senhor, de se arrepender dos seus pecados para que vidas sejam salvas. Esse é um tempo oportuno para nós pregarmos o Evangelho, certamente em todo o tempo. Mas na hora do sofrimento, em que o homem está profundamente abatido, nós apresentarmos a Ele a solução para o seu coração encontrar paz. Ele invocar o nome do Senhor e ser salvo num período em que ele está passando por dificuldade. Ele cita até o verso 21, mas agora ele vai explicar e aplicar. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Vamos tentar entender aqui o que Pedro está fazendo nessa pregação. Teve o Pentecostes, pessoas falaram em línguas. Ele citou a profecia de Joel, que a profecia de Joel é, de fato, aquilo que aponta para o Pentecostes, o cumprimento. E na hora de ele explicar, ele vai falar do ministério de Cristo. Será que Pedro viajou? Ele foi totalmente fora da explicação correta do texto? Por que Pedro vai falar dos milagres de Cristo? O que vocês acham? Vai falar que Jesus morreu, que Jesus foi aprovado por Deus, mas vocês mataram ele, que Jesus é o Nazareno. Por que Pedro, quando ele vai explicar o texto de Joel, ele não vai falar sobre línguas, ele não vai falar sobre sol, ele não vai falar sobre lua, ele vai falar sobre os milagres que Cristo realizou no seu ministério. Como é que, para explicar um evento aqui, ele começa a falar sobre outros eventos lá? Por que ele faz isso?
Vocês acham? Esse termo nazareno, a pessoa que da região de Nazaré, ele se torna um termo assim bem comum na região, né? Sobre uma pessoa sem, não é um termo muito valioso, né? Quando alguém quer tratar sobre alguma pessoa algo desprezível, diz que ele é um nazareno. Então, esse era o termo pejorativo que se referiam a Cristo e que os apóstolos começaram a usar esse termo. Vocês usam pejorativo, mas nós vemos glória nele. Então, ele carrega esse misto de... É um termo que para os zombadores mostra a humilhação, algo sem valor. De Nazaré pode vir algum profeta? É da Galileia? Nazaré é da Galileia. Nazareno é algo desprezível. Jesus, ele é o Nazareno, aquele que os homens veem com humilhação, algo desprezível, sem valor, mas ele foi o homem aprovado por Deus. Vocês podem até chamar ele de Nazareno, mas ele é aprovado por Deus diante de vocês com o quê? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Se nós estamos conversando aqui sobre milagres, sobre o evento do Pentecostes em que pessoas falaram em línguas, então nós temos que falar de Jesus, porque no ministério dele o que ele mais fez foi milagres. Então ele conecta o evento dos milagres com a pessoa de quem faz milagres. Aquele que na sua história, no seu ministério, ele foi marcado por milagres. Então o evento tem a ver com Cristo, que ele é quem faz milagres. Em todo o tempo todos nós conhecemos. Isso não é algo secreto para aquela geração. Ele fez isso diante de vocês. E na realidade, os milagres, eles aprovaram perante os olhos dos homens que Jesus não era uma pessoa comum, eles era uma pessoa que fazia acima do poder humano, ele fazia milagres, prodígios e sinais. Deus realizou por meio dele. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram. Perceba, vocês chamam ele de Nazareno, ele é adjetivado como Nazareno. Ele fez milagres, aprovado por Deus. Mas vocês julgaram ele, vocês reprovaram ele. Deus aprovou, mas vocês reprovaram. Tudo que vocês fizeram, e não é que Deus aprovou ele, mostrando que ele está acima de todo homem, mas vocês consideraram ele como o pior criminoso, porque nem todos os criminosos eram punidos com morte, mas somente os mais terríveis. Deus mostrou que ele é um homem singular. Vocês consideraram ele como o pior dos homens. Está falando para os judeus. Mas tudo isso foi cumprimento determinado conforme o plano de Deus, a presciência de Deus. Tudo isso, por trás disso, há a soberania. Deus que controla todas as coisas. Vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Vocês usaram os romanos, os judeus, os que abrem a lei, que abrem a Bíblia, eles usaram os romanos para matar. A instrumentalidade foi os romanos, mas quem promoveu isso? Veja que na pregação de Pedro ele fala sobre o instrumento dos romanos, o projeto dos judeus e da soberania de Deus, Deus que decretou todas as coisas. Isso tudo aqui, nesses pequenos versos, ele diz, olha, isso... Deus, se nós estamos falando sobre sinais, quem faz sinais é Jesus. Sinais de Jesus no seu ministério mostra que ele é aprovado. Vocês não entenderam para onde os sinais apontam. Porque vocês viram todos esses sinais e vocês mataram ele. Então, se nós vamos meditar sobre os sinais do Pentecostes, nós temos que entender a mensagem. Cristo é varão aprovado por Deus. Mas ele não quer falar sobre línguas. Porque línguas não é o foco da mensagem. Ele quer ir para o ponto central da mensagem, que é Cristo, é o Redentor da nossa alma, o Deus eterno. E agora ele transita do tema da aprovação para a maior evidência da aprovação, o maior milagre de todos.
Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, vocês fazem um julgamento, vocês se reuniam num concílio, vocês avaliaram, ouviram ele, julgaram ele, e a sentença que vocês disseram é: ele é digno de morte. Fizeram um conluio para ir aos romanos, os romanos mataram ele, mas para mostrar que o julgamento de vocês estava equivocado, Deus ressuscitou ele. Porque ele não era culpado, ele era inocente. A morte é a sentença para a humanidade caída em pecado. Para mostrar que a sentença que vocês deram a ele é uma sentença equivocada, a sentença que ele é um criminoso, culpado, Deus ressuscitou, porque ele não era possível que a morte retivesse ele, porque a morte é a sentença para homens pecadores, manchados do pecado. Esse homem, ele foi ressuscitado porque Deus está sinalizando que ele é inocente. Então, eu estou vendo o milagre das línguas. Não fique perguntando muito sobre o que Pedro está dizendo para eles. Não fique perguntando muito sobre essa questão de idiomas. O ponto é eu sair daqui para esse conceito aqui. O conceito é: Cristo é o Deus eterno, sem pecado. Ele é quem faz milagres. Ele é aprovado por Deus e é Ele que está associado ao tema de milagres. Ele não está falando mais sobre línguas. Está falando sobre para onde as línguas apontam. Cristo é aquele que venceu a morte. É aquele que foi liberto da agonia da morte, das dores de parto da morte, né? Literalmente, o texto grego fala sobre dores de parto. Os sinais do Pentecostes, eles são um cumprimento de profecia do derramar do Espírito. Mas os sinais, eles evidenciam que existe uma relação entre o evento do Pentecostes com o ministério de Cristo. Até que nós vemos o maior de todos os sinais, que é a ressurreição. Perceba como Pedro ele saiu do Pentecostes para o ponto que ele quer falar, é ressurreição. Cristo venceu a morte, ele é o Deus eterno. Ele não está falando sobre o quanto os homens são ungidos. Está falando o quanto Cristo é poderoso. A sua argumentação ela é preparatória. O primeiro tópico não é uma argumentação independente, mas ela prepara para o segundo argumento, que é do Salmo 16, verso 8 ao 11. Agora, a partir do verso 25, em Atos capítulo 2, ele vai explicar o Salmo 16. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele agora vai falar uma profecia, ele vai explicar o Salmo 16, que fala sobre ressurreição. Que Davi estava falando, ele já transitou de línguas para os milagres, para a ressurreição, e agora ele vai para um salmo específico de ressurreição. Verso 26, por isso o meu coração se alegre, a minha língua exulta, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. A grande complexidade dos salmos é que alguns salmos falam só sobre Davi, alguns salmos falam sobre Davi e Cristo, e alguns salmos falam só sobre Cristo. Nesses dias, os judeus interpretavam esse salmo como um salmo que tinha cumprimento apenas em Davi. Era um salmo que falava Davi se dirigindo a Deus, dizendo que como ele confiava que Deus ia proteger ele diante do cenário de dificuldade, diante das lutas que ele estava falando. Como se Davi visse o Senhor. Mas o que Pedro vai começar a explicar a partir do verso 29 é que o salmo, na realidade, ele tem cumprimento em Cristo. Ele não está falando de Davi. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Esse salmo ele pode ser entendido como essa realidade. Ele tem alguns cumprimentos em Davi. Davi está falando da dificuldade que ele está vivendo, mas ele tem um cumprimento profético em Cristo. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Eu tenho dificuldade, mas eu olho para o Senhor porque eu tenho esperança da alegria, eu tenho esperança de
de repousar diante do Senhor. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi, ele tinha a esperança muito mais do que nesta vida. Ele diz, olha, o Senhor não vai me deixar na morte, o Senhor vai me... Ele olhava para uma ressurreição eterna. Essa era a esperança de Davi, ele olhava para a eternidade com Deus. Ele um dia certamente iria morrer, mas o Senhor não iria deixar ele na morte, nem ver a corrupção. Depois ele iria conhecer os caminhos da vida e ter a plenitude de alegria na presença do Senhor. Na eternidade, ele iria desfrutar disso. Essa era a esperança de Davi, que tem cumprimento na pessoa de Cristo, mas de fato é a esperança de Davi. Mas veja como Pedro ele vai explicar esse versículo a partir do verso 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O historiador Flávio Joséfo, que escreve ali no primeiro século, ele diz que o túmulo de Davi era um local bem conhecido, visitado. Todo mundo sabia onde era o local onde Davi tinha sido sepultado. Então, o que ele está dizendo, olha, ele foi sepultado, ele não foi tirado do túmulo. Esse Salmo 16 ainda não se cumpriu em Davi. Essa esperança de Davi não tem um cumprimento. Então, se a minha interpretação é que o Salmo é somente em Davi, ele não se cumpriu. Ele está lá no túmulo. O corpo dele está no túmulo. Mas ele vai dizer que o Salmo é profético. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Eu falei que a profecia de Joel ele juntou com Isaías 2. Agora ele cita o Salmo 16 e na explicação ele associa com 2 Samuel capítulo 7. Sabendo que o Senhor havia prometido que um dos seus descendentes se sentaria no trono, que seria o rei de Israel. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que Pedro está dizendo é que o Salmo 16, Davi tinha a compreensão de que esses versos teriam cumprimento na ressurreição de Cristo. Davi já estava crendo nessa verdade. É isso que Pedro está explicando. E quando Davi escreveu isso, como profeta, ele já sabia disso. Que esses versículos que os judeus estavam interpretando como a esperança de Davi, na realidade, Davi já estava falando e ele cria nisso na ressurreição de Cristo. Ele preveu isso. Ele referiu à ressurreição de Cristo. O que é que tem a ver a ressurreição de Cristo com 2 Samuel capítulo 7? Filho de Davi vai reinar sobre Israel. O que tem a ver? Sabe como a pregação de Pedro é um exercício intenso de reflexão? Ele vai citando um monte de texto, ele vai associando o texto, ele vai explicando, e é um exercício complexo. Ele vai, não é dizendo somente aquelas palavras puramente de exercício de convocação a uma ética, dizendo vocês têm que ser fiéis, e só um chamado exortativo ao povo, mas ele está levando o povo a pensar, a refletir. Uma pregação densa. Ele pega lá Joel 2, mistura com Isaías 2 e diz, olha, essas verdades se cumprem, ele explica isso, ele parte para Salmo 16, e aí ele vai para, junta 2 Samuel 7, mas o que tem a ver o Salmo 16 com 2 Samuel 7? Profecia de que vai vir um rei descendente de Davi. Ele está dizendo que 2 Samuel 7, aquela profecia que fala que viria um rei em Israel, que iria reinar em Israel, descendente de Davi, ela se cumpre quando? Quando Cristo ressuscita. É isso que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo que vai vir um novo rei, que agora vai vir E esse é o grande problema do movimento conhecido como dispensacionalismo, que eles creem em alguns cumprimentos ainda para a nação de Israel, que vai vir um descendente de Davi, ele vai lá restaurar o templo, ele vai fazer isso ou aquilo. Não é isso que Pedro está dizendo.
Pedro está dizendo que a profecia messiânica, ela se cumpre na questão do reinado, porque quando Cristo ressuscita, ele reina nos céus. Verso 32 diz: Deus ressuscitou esse Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ele sai do tema do derramamento do Espírito e ele vai vários textos. Aí no verso 33 ele volta a falar do derramamento do Espírito. A complexidade é a gente não se perder nesse conjunto de vários textos e entender o link que ele estabelece aqui no verso 33. Por que ele está falando no verso 33 agora sobre o derramar do Espírito? Qual é o sentido dessa explicação? Por que ele falou sobre Cristo, ressurreição e derramar do Espírito? O que vocês entendem? Sim, certamente tem a ver com Deus trino, mas o que é que tem a ver a ressurreição? Por que ele foi nessa linha de argumentação para chegar no verso 33 e dizer o derramar do Espírito? Qual é o ponto que ele quer? De que modo isso vai vai mudar o entendimento das pessoas naquele episódio das línguas? A grande questão é o que isto quer dizer, né? O que eles falaram lá no primeiro bloco. Esse milagre traz que reflexão para nós? Qual é o propósito do milagre? O que nós devemos entender a partir desse milagre? O que ele quer dizer com o verso 33? Aconteceu o derramar do Espírito e as pessoas estão falando em línguas. Se nós estamos vendo milagres, temos que pensar em Jesus, porque no seu ministério terreno ele fez milagres. Mas o maior milagre de todos é a ressurreição, quando ele vence a morte e prova que a sentença que os judeus deram sobre ele como um homem pecador é errada, porque ele é um homem aprovado por Deus. E se nós estamos falando de ressurreição, vamos pensar no Salmo 16, porque Davi falou sobre ressurreição, mas Davi não estava falando sobre si mesmo. Davi estava falando, sendo profeta, falou sobre Cristo para cumprir a profecia de 2 Samuel 7, que o rei estaria sobre Israel. O que acontece é que esse rei está no trono. E do trono, ele derramou o seu espírito. Vocês estão vendo as pessoas falando em línguas? O ponto não é esse. O ponto é que isso evidencia que ele está no trono. E do trono, ele mandou as línguas. Sabe esses que vocês rejeitaram, que vocês não querem ouvir? O episódio fala de uma verdade. Ele está no trono. É esse o ponto que ele quer desenvolver. Para fundamentar, para fortalecer essa argumentação ainda mais ainda, ele vai para um terceiro movimento. Verso 34, verso 35, ele vai caminhar um pouco pelo Salmo 110, verso 1. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse Salmo 110, verso 1, é aquele salmo conhecido que Cristo falou para os judeus, né? Quando perguntou a eles, como é que Davi, ele chama de Senhor, o Messias de Senhor, se ele era mais velho? Os judeus eles ficaram calados, não souberam entender, porque eles entendiam que o Salmo 110 é um diálogo entre Davi e Deus. E eles não souberam responder, porque o judeu não chama alguém mais novo de Senhor. Mas, na realidade, o Salmo 110, ele trata de um diálogo do pai com o filho. Davi, no Salmo 110, ele está falando de um diálogo com Deus Pai, de Deus Pai com Deus Filho. Deus Pai, na hora em que Cristo sobe aos céus, Deus Pai diz a Deus Filho: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, o que Pedro está dizendo é que o Salmo não está falando somente sobre Davi, e esse Salmo 110 é muito claro. Que Davi não está falando sobre ele está falando de modo profético, ele está falando de um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho.
Se eu entendi isso, que os salmos, quando Davi está falando, ele não está falando sobre si mesmo, ele está falando sobre, de modo profético, o verso 36 é a conclusão inevitável. É a conclusão da sua pregação. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Respondendo à pergunta, o que significa esses milagres? É que Cristo está no trono. E aí ele sai uma série de argumentos, 3 textos básicos que vão sendo associados a outros textos, numa linha de raciocínio bem coerente, bem coesa, para chegar ao ponto que ele quer chegar. Ele não quer falar sobre aquilo que é secundário, o milagre. Ele quer falar aquilo que é o ponto central da sua pregação. Cristo está no trono. Para todos aqueles que o rejeitaram, para todos aqueles que querem viver zombando ou desprezando o Senhor, os milagres, eles apontam para uma verdade, é onde a pregação do Evangelho, ela deve apontar. Cristo está no trono e tudo que nós vemos é fruto desse Deus soberano que controla toda a história, as pandemias, as pragas, o derramar do Espírito, as bênçãos, isso são evidências de que Deus está no trono. Nós como povo de Deus, nós vamos começar a falar das pandemias como a causa primária das coisas. Nós vamos falar dos milagres como as causas primárias das coisas. Nós vamos seguir a metodologia de Pedro, entendendo que o que evidencia isso é que Cristo está no trono. Então, quando você se deparar com pessoas, nesses dias de pandemia, e as pessoas falarem, por que acontece a pandemia? É um problema de saúde, é um problema vírus. Explicações aí em que os médicos, os cientistas têm nos dado, e nós aprendemos com eles as explicações de como o vírus se espalha, os perigos. Isso de fato é verdadeiro, nós não podemos ser negacionistas ou alienados e negar essa realidade, é uma realidade. Mas nós seremos ateus, teremos pelo menos uma linguagem de ateus se nós não explicarmos a causa primária. A causa primária é que Cristo está no trono e que ele profetizou que iria enviar pandemias na história até a sua segunda vinda. E como causa secundária nós temos um problema de saúde. Precisamos reagir diante disso. Mas a causa primária é que Cristo está no trono. A causa primária dos milagres e tudo que acontece na história da redenção é que Cristo, ele veio ao mundo, ele fez milagres. Ele manifestou que ele é um homem aprovado por Deus, os homens o rejeitam o seu discurso, rejeitam a sua palavra. Mas eles seguem ideologias, mas quem pode refutar o maior milagre de todos? Cristo ressuscitou. Porque quando os homens rejeitam a sua palavra, rejeitam a sua pessoa, eles não percebem, eles rejeitam a maior evidência de toda a história da humanidade, somente aquele que é sem pecado, que fala perfeitamente, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para cumprir as profecias do Antigo Testamento. A grande esperança de Davi. Davi não foi salvo pelas obras. Davi foi salvo pela fé, porque ele cria não somente na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. Para onde isso nos leva? Portanto, meus irmãos, estejamos certos. Ele está no trono. Quando nós vemos a pandemia, nós não vemos um caos, nós vemos um mundo desgovernado, nós vemos sim a nossa explicação, nosso coração é repleto de verdades bíblicas, ele explica a pandemia, as mortes, as causas evidenciam essa verdade. Cristo está no trono, está irado contra a humanidade e está graciosamente dando a oportunidade a que os homens se arrependam. Em meio às lágrimas, em meio às dores, e o Evangelho está sendo proclamado para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. O que significa o Pentecostes? Não é para nós falarmos sobre o segundo batismo, nós falarmos de um crente sendo melhor do que o outro. Percebe como o movimento pentecostal, a discussão que eles promovem é totalmente distinta da pregação de Pedro? Pedro não está falando sobre isso. Pedro vai falar sobre Cristo no trono. Ele não está falando de uma casta no meio da igreja mais ungida. Ele está falando de como Cristo está no trono, como ele é sem pecado, como essa é a verdade que deve ser pregada.
Nós aprendemos um pouco nesse texto sobre o tipo de pregação bíblica. Pregação nas Escrituras é um exercício denso de reflexão. Não é somente citar um versículo e sair falando, temos que fazer isso ou aquilo. Por isso, meus irmãos, é muito bom dormir cedo, descansar a mente, preparar o coração, sair de casa, comer bem, estar preparado, porque o que vocês vão encontrar aqui no culto ao Senhor é um exercício denso de reflexão, muita reflexão. Essa é a pregação bíblica. Pedro não está falando do seu testemunho de vida, do que Deus... Ele está falando dele. Se ele tem a oportunidade de milhares de pessoas, uma oportunidade única, ele vai pregar o evangelho, ele vai falar, ele vai abrir a Bíblia, ele vai explicar a Bíblia, ele vai aplicar a Bíblia. O que ele fala é da Bíblia. Ele vai explicar o significado do texto em conexão, uma conexão coesa com a história da redenção. O que é que esse evento significa dentro dessa história da redenção? Ele vai fazendo costuras, conectando texto com texto e mostrando uma coesão nessa mensagem. Ele vai caminhando na Escritura e ele vai explicando. Imagina como as pessoas ficaram pensando, refletindo, né? Cansando mentalmente diante daquela pregação. Imagine como foi difícil ouvir uma pessoa que nunca leu o Salmo 16. Ou uma pessoa que nunca leu o 2 Samuel 7. Ela ficou perdida naquela pregação, né? E de fato é isso que às vezes ocorre quando nós vamos para a pregação e nós vamos para o culto e nós não temos interesse de estudar as Escrituras, de conhecer as Escrituras, e às vezes a gente fica perdido. E a gente coloca a culpa no pregador. A gente passa a semana todinha, uma vida toda, onde a leitura das Escrituras não é o nosso interesse. E a gente quer que a pregação baixe o nível e seja no nível raso. A gente quer fazer muitas vezes a pregação se adequar à nossa realidade de pobreza, de falta de interesse de estudar as Escrituras. Pregação é a explicação das Escrituras e é pregação densa. Nós temos que nos adequar a isso. Nós temos que sair do leite, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras. Se nós falamos que é a palavra de Deus, quanto isso faz diferença na nossa vida, nós lemos continuamente. Os adultos não têm dificuldade de ler quando têm interesse, os adolescentes não têm dificuldade de ler quando têm interesse. Mostrou-se uma vez certa reportagem em Londres, o anúncio do dia do lançamento do novo livro do Harry Potter. Um dia antes, os adolescentes estavam fazendo fila no quarteirão. E tamanha era a sede deles. Eles compravam, sentavam na calçada porque eles não queriam perder tempo de ir para casa. Já viu o livro do Harry Potter? Enorme. Eles devoravam, eles liam aquilo ali, porque o coração deles estava sedento. Quem dera se nós tivéssemos... É isso que a igreja precisa ter, a palavras do salmista, sede de uma coça nela por águas. Essa é a nossa sede que nós devemos ter de ler as Escrituras, de conhecer a verdade de Deus. Aí talvez não ficaremos tão perdidos na pregação. A pregação, meus irmãos, ela... Perceba, nós falamos que Pedro cita as Escrituras, Pedro explica as Escrituras e Pedro aplica. Perceba como no meio do caminho ele vai explicando e ele vai aplicando quando ele diz assim, ó, Deus realizou milagres por meio de Cristo no seu ministério, vocês rejeitaram ele, mas vocês mataram ele, mas Deus aprovou ele. Ele vai lá, coloca o dedo na ferida, diz assim, vocês mataram. A explicação é que ele é Deus sem pecado, mas a aplicação é que vocês são assassinos. A multidão de pessoas está ali diante dele, ele está falando da glória de Deus, mas ele está confrontando o pecado, ele não está ali para agradar pessoas. Ele não está ali para bajular o visitante. Alguém pudesse dizer assim, na melhor estratégia de marketing do momento, dizendo o seguinte, Pedro, maneira o discurso aí, tem tanto visitante aí, a gente tem um grupinho tão pequeno de 120, se tua pregação for mais cautelosa, quem sabe a gente não parte aí para grupo de 10 mil, ó, pensa. Quantos benefícios a gente não pode ter? Pedro, ele vai explicando e ele vai como uma espada afiada de 2 gumes, ele vai penetrando no mais profundo do entendimento.
Algumas pessoas não percebem a dinâmica da pregação, porque diz que quando ele pregou 2.000, 5.000 se convertendo. Isso é muito pouca gente. Porque eram milhares de pessoas ouvindo, percebe? 5.000 pessoas se converter é muito pouco. Porque a pregação fere o orgulho e muitas pessoas ficam revoltadas e vão embora. Pedro não está preocupado. Vai com a espada afiada, ele vai confrontando, ele diz: Deus é sem pecado, vocês são assassinos. Vocês interpretam o Salmo 16, mas vocês estão errados. Ele não está falando de Davi. Vocês têm explicação de embriaguez, a explicação de vocês é sem bom senso. Ele vai pregando o evangelho, ele vai confrontando, porque, meus irmãos, o ofício da pregação é exatamente esse: falar da glória de Deus, sermos confrontados com os nossos próprios pecados. E aí, quando eu saio para o culto, quando eu saio para a preparação, para ouvir a voz de Deus, eu preciso me preparar para isso. Senhor, fala a tua vontade, me ajuda a rever meus conceitos, me ajuda a ouvir a tua verdade e me quebrantar ante a tua verdade. Que você vem para o culto para querer que os seus conceitos sejam confirmados, para sempre ouvir palavras agradáveis, aprazíveis ao seu coração. Você não entendeu o que é, de fato, o encontro com Deus? O encontro com Deus é nós sermos confrontados. Quando nós vamos fazer as nossas leituras devocionais, nós devemos ter essa preparação, dizer: Senhor, toda vez que eu me deparar com um texto que fere o meu orgulho, me ajuda a me quebrantar. Me ajuda a mudar o meu conceito, me ajuda a rever. Eu preciso preparar o meu coração para eu ser um bom ouvinte. Porque um mau ouvinte, ele entra do mesmo modo e ele sai do mesmo modo, porque ele não está preparado para nenhuma palavra discordar o seu conceito. Mas Pedro, ele vai pregando a glória de Deus e o pecado dos homens. Essa é a batida das Escrituras, é o refrão das Escrituras. A glória de Deus e o pecado dos homens. Nos dias de hoje, as pessoas acham ofensivo se falar sobre pecado. Tem pessoas que não querem em igrejas que falam de pecado porque, que discurso tão duro. Porque a sociedade hoje quer algo para me agradar. Eu sou o centro de tudo. Tudo tem que estar ao meu redor. Se eu chego na igreja e ali o diácono ele não sorri do modo que eu queria. Se eu chego na igreja, tem gente que não vai para a igreja se não tiver ar-condicionado, se não tiver uma salinha para as crianças, com pessoas cuidando dela, porque eu não posso ter trabalho com meu filho, eu tenho que deixar ele lá. Alguém tem que cuidar do meu filho. Se não tiver essa estrutura da igreja, eu não quero ir, porque eu sou o centro de tudo. E a pregação bíblica, meus irmãos, ela nos coloca no nosso devido lugar. Depois de ouvirmos a verdade de Deus, nós saímos cada vez ainda mais curvados. A pregação bíblica, meus irmãos, ela nos ensina sobre o cerne da história da redenção. Pedro transita de temas. Existem pessoas que transitam de um tema para outro e ele está viajando. Você faz uma pergunta para ele vai responder, ele fala de uma coisa completamente oposta. Não é o que aconteceu com Pedro. Ele transita entre vários textos, entre vários temas, de modo coeso, para ele chegar no cerne da história. O cerne não é falar sobre línguas. O cerne não é falar sobre o valor que nós temos, quem somos. O cerne é falar: Cristo está no trono. Esse é o significado. Por que as pessoas falaram em línguas? Porque aquele que é o doador de milagres, ele sentou no trono e lá do trono ele derramou as línguas. Isso é, de fato, a explicação do episódio. A gente vai, no próximo domingo, caminhar do verso 37 a 47, sobre as implicações dessa pregação para aquela comunidade. E aí eu quero abrir aí para você fazer colocações e perguntas. Fique à vontade. O risco de dar carona. Olhos notáveis.
vaidade. Verdade. É o que mais ou menos aconteceu na igreja de Corinto, né? O som tá saindo, né? Acho que o retorno é que não tá, nós não estamos bem, mas tá saindo. Pastor, recentemente, porque o nome se colocava o nome numa criança de acordo com o contexto, né? O senhor falou, Nazareno, me veio à memória. Nome, apelido, né? De onde Jesus veio. Os judeus ficavam muito por isso. Pode alguém sair de lá, né? Criado lá. Daquela região, Deus, os reis, os governantes, todos, quando falava do rei dos judeus, eles lembravam disso, né? Mas é interessante é que Pedro, essa fala dele, nessa pregação dele percorrer esses caminhos, esses textos, é uma coisa que eu estou meditando, eu estava pensando aqui, que ele não estava falando do incrédulo, ele estava falando para quem conhece, ele estava viajando em Joel, viajando nos textos bíblicos, porque o povo conhecia, né? Estava registrado nos rolos, então não tinha como eles negar esses acontecimentos. E isso nós vemos hoje a decadência do povo. Hoje, a pandemia está aí, por saber dos registros, saber da palavra, da escritura, mas não querem, rejeitam a palavra hoje. Vou falar daquele tempo também, mas hoje. Então, como diz a Bíblia fala, né? O povo perece, o profeta disse, né? Profeta Osés, falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, e isso evidência também hoje. É verdade. Assim, era um auditório de judeus que conheciam o Antigo Testamento, mas eles eram incrédulos, né? O que nos vai chamar a atenção quando nós caminhamos um pouco em Atos é quando Paulo pregar para um auditório de gentios que teoricamente não conhece muito bem o Antigo Testamento, ele vai fazer a mesma metodologia. Ele vai citar o texto do Antigo Testamento, ele vai explicar o texto e ele vai aplicar o texto. Então, a referência nunca é o visitante. A característica da pregação é essa. É a melhor coisa que o apóstolo pode fazer, o pregador pode fazer, é citar a Escritura, explicar a Escritura e crescer. A pessoa que vem para ouvir a pregação, ela não precisa saber de tudo. Porque o exercício da pregação é, de fato, um exercício que vai nos enriquecer. Mas é responsabilidade de todos nós lermos as Escrituras e termos certo conhecimento, sim. Porque isso vai nos preparar para crescermos mais, né? Se nós usarmos o culto só o único momento em que eu leio a Bíblia, isso vai gerar dificuldade, né? Bom dia. Pastor, o verso 23 é uma pergunta um pouco... Pedro vai falar que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Minha pergunta é sobre Pedro. Acho um pouco complicada, não sei se tem uma resposta para isso. Por que Pedro, tanto na sua primeira carta, ele vai falar sobre presciência e ele foca muito nessa questão de presciência? Para destacar que todo o enredo, porque o enredo da morte de Cristo, ele revela um povo que não confiava num Deus soberano e presciente. A presciência é consequência dos seus decretos. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram a escondida, eles fizeram um acordo de suborno, eles foram à noite prender Jesus, eles pegaram testemunhas falsas. É como se eles não soubessem e esquecessem de que Deus está vendo tudo isso e Deus controla a história. Então, eles agiram dessa forma, e é um pouco do que os incrédulos eles fazem quando eles fazem suborno, quando eles tentam controlar a história com maldades.
é como se eles esquecessem que é Deus que controla a história. Então, ele sempre vai ressaltar esses atributos de Deus. Deus é quem decreta, Deus sabe disso porque ele decretou, é presciente. E vocês mataram, mas vocês não pegaram Deus de surpresa. Então, eles começam Pedro começa a confrontar ele que aquilo que eles acharam que estavam fazendo à escondida, Deus estava vendo. E, na realidade, eles estavam cumprindo ainda que eles são culpados e pecadores, Pedro está apresentando um outro lado. Ó, Deus criou tudo isso e tudo isso é cumprimento do decreto de Deus. Deus decretou e Deus sabe. As duas coisas que são apresentadas. Então, por isso é importante a apresentação disso, é para ressaltar esse elemento. Vocês não pegaram ele de surpresa. Então, assim, ele sempre foi Deus e Senhor. Mas aqui ele está falando do momento da ascensão e sentada no trono. Ele conclui o fechamento dizendo, vocês pecaram, avaliando ele que é pecador, mas Deus o ressuscitou e colocou ele sentado no trono. O fez Senhor e Cristo. Né? É o conceito de Senhor sobre todas as nações. Agora, como Deus homem, o que é que acontece... que em Apocalipse fala, né? Algumas pessoas têm ressalva dizendo assim que Cristo foi entronizado como rei. Aconteceu de fato algo novo. Ele sempre foi rei, como Deus. Mas em que sentido ele não era rei? Ele não era rei como homem. Então, na ressurreição, aí lá em Apocalipse vai descrever o momento em que ele é entronizado, ele é coroado, é colocado uma coroa sobre ele, porque agora ele é entronizado como Deus homem. O que significa isso? É que para ele nada mudou. Ele sempre foi rei. Mas ele, como Deus homem, ele significa que ele está reinando em nosso benefício. Porque é um homem que nos representa. Então, ele está descrevendo isso. O Deus homem agora entronizado. Esse é o ponto que vai ser as pregações de Atos vai descrever muito isso. O momento da ressurreição. O cerne da pregação hoje a gente fala muito sobre morte. Mas a gente vai ver muito nas pregações de Pedro, de Paulo, o tema mais predominante em Atos é a ressurreição. Porque ele vai descrever isso. A implicação da morte, a evidência da morte. Ele sentou no trono como Deus homem. Mas ele, no final, é interessante que ele coloca o dedo na ferida, né? Vocês mataram. Ele já falou lá atrás, mas aí o fechamento é isso. Vocês mataram e ele é Senhor. Pastor, nós cremos na Trindade, mas, por vezes, a gente esquece que o Espírito Santo é Deus. Acho que é E o evento da descida, na visão do Senhor, ela pode ser comparada A vinda de Cristo? É tão importante a vinda de Cristo. Assim, sim, cada um no seu devido lugar. O que nos dá uma compreensão, como nós entendermos essa obra, é Efésios 1. Então, qual é a importância do Espírito? É toda a aplicação da obra da redenção. Efésios 1 diz que o Pai é quem decreta, o Filho é quem executa. Então, a execução da obra da redenção, ela não é do Pai e nem do Espírito. É do Filho, é o Filho quem morre. Nós somos salvos pela morte de Cristo. Mas a aplicação da obra da redenção não é também do Pai e do Filho. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. Então, quando o Espírito é derramado, ele vai aplicar, revestir a igreja de poder para pregar. Quando a igreja prega e prega os decretos de Deus, a morte de Cristo, e uma pessoa se converte, é porque o Espírito aplicou. Ele mudou o coração, regenerou e a pessoa... Então, é tão importante, cada um na sua importância, mas são distintos. Mas é importante e é importante. O que seria dos decretos se não houvesse a execução? Deus decretou, mas não tem a morte. Ou se tivesse a morte, mas ninguém acreditasse, se não tivesse a aplicação. Então, a obra divina, elas tem esses três aspectos: decreto, execução e aplicação.
Eliane lá atrás. Eu tenho um questionamento, reverendo. No domingo passado, nós vimos que quando, né, aquelas pessoas que estavam ali zombando, dizendo que eles estavam embriagados, né, o senhor nos informou que eram os locais, que eram as pessoas da terra que estavam fazendo essa zombaria. Aí no versículo 14, quando Pedro ele começa a falar, instrumentalizado pelo Espírito Santo, ele faz esse discurso maravilhoso aí que eu estou, né, maravilhoso esse discurso. Ele se dirige aos varões judeus. É possível que aquelas outras pessoas que estavam ali também de outras nações estivessem entendendo também esse discurso nas suas línguas? Não. Entenda o seguinte. Eles estão entendendo na língua que está sendo pregada. Pedro está, não sabemos ao certo se ele pregou em grego ou em hebraico, mas ele está pregando muito provavelmente em hebraico, que é a língua do povo judeu. Há um debate aí que as pessoas falam, talvez o mais predominante era o aramaico, mas ele está pregando numa língua conhecida, porque o cenário é o seguinte: todo judeu se reúne na sinagoga, que ele mora lá na Alemanha, na França, na Itália, ou em Jerusalém, no templo, e no templo se fala em hebraico. Então, por que os judeus eles vinham de todas as nações e eles se comunicavam? Então, há um diálogo entre eles, assim, como é que eu estou ouvindo falar na minha língua materna? Então, eles falavam entre eles em hebraico, dizendo assim, como é que eu estou ouvindo falar em alemão? Então, a pregação ela é sempre em hebraico ou aramaico, a língua conhecida do judeu. Essa é a língua que eles estão pregando. Paulo, quando chegar em Atenas, ele vai pegar em grego, mas perceber a mesma coisa, porque o que o inglês hoje o grego era a língua do momento. O Império Romano dominava o mundo, mas a língua por causa de Alexandre o Grande, né, do império dele, foi a língua que perdurou durante vários momentos. A língua que era a língua dos filósofos, né, dos escritos filosóficos, que perdurou. Então, havia um idioma em que era todos os judeus que moravam em vários lugares se comunicavam, que era o hebraico, comum a todos eles. Então, a gente percebe uma reação distinta nesse grupo na hora das línguas, mas perceba que eles se comunicam entre eles. Como é que nós estamos ouvindo falar na língua dos pardos, medos? Então, eles falavam em hebraico. Eles iam para o Pentecoste e entre eles falavam em hebraico. Ninguém ia falar na língua. Eu não ia falar em português ou ia falar em francês, porque só eu sabia, mas quem mora na Alemanha não ia saber. Então a língua da pregação é a língua compreensível. Agora não tem mais milagre. O milagre sai de pauta, é pregação compreensível. É explicação. Alguma pergunta, colocação? Não sei se tem alguma pergunta no chat. Tem não, né? Então vamos orar. Sim. A última pergunta. A gente vê muitas de línguas, né? Mas Paulo ele vai falar de que não tem muito proveito se chegasse no falando de língua, fazer a pregação, né? E um proveito se poderia ter. A dúvida é se aquele evento, eu não deixa claro isso, uma dúvida, se aquelas pessoas ali daquele momento que receberam estavam falando em outras nações, estavam falando a língua do outro e ele estava entendendo, se aquilo era uma coisa permanente, aí quem é batizado ou se foi só naquele momento. Então, entendo que esse evento se torna frequente durante certo período. É isso que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Não somente, existem alguns tipos de sinais, curas, prodígios, sinais, eles são sempre associados. Eles ocorrem durante o livro de Atos até o ponto em que eles somem. Nós vamos ver isso no processo do Novo Testamento, né? Paulo,
é aquele que as pessoas... É a sombra de Pedro cura pessoas, o lenço de Paulo, quem toca no lenço de Paulo é curado, né? Aí, mais à frente, ele vai dizer lá em Filipenses, eu deixei Epafrodito doente e fiquei muito triste. Ele vai escrever para Timóteo dizendo assim, Timóteo, não toma somente água, toma vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Então, aqueles eventos que no início estavam acontecendo, no próprio período apostólico, tomar vinho era o remédio da época, para dor de estômago. Então, o que Paulo está dizendo é, toma um remédio. Né? É isso que ele está dizendo. No final caminhando para o final do século, ele vai dizendo isso. Aí, Hebreus capítulo 2, me parece que nós temos a explicação, verso 3 e 4. Quando diz que aqueles sinais foram sinais de confirmação. Então, isso é um padrão da Escritura. Tá? Moisés vai chegar para os anciãos e diz assim, olha, Deus falou comigo que vocês têm que me seguir para a gente sair, para adorar o povo. A gente vai falar lá com o faraó vai deixar e a gente vai sair. Aí os anciãos não queriam ouvir. Aí Deus deu 3 milagres para confirmar a palavra de Moisés. Moisés fez o milagre e ele não ficou repetindo mais. Agora ele vai ter que precisar fazer 10 milagres, 10 sinais para o coração incrédulo. Confirmou. Acabou o período, as 10 pragas não vão ficar repetindo na história. Então, os sinais de Deus na história, eles são uma confirmação temporária de algo singular. Os milagres de Cristo, eles não foram dados para serem realizados continuamente. Era o tempo de uma sinalização de Deus que algo extraordinário na história está acontecendo. Isso. A base bíblica para isso é Hebreus 2, verso 3 e verso 4. Ele fala, foi confirmado, ele fala no passado. O escritor Hebreus já está vivendo num tempo de os sinais já cessaram. Os sinais de milagres cessaram. Então nós vemos esse movimento no Novo Testamento. Paulo toca no lenço, é curado em Atos. Quando chega para Timóteo, ele diz, Timóteo, toma um remédio. Que já é outro momento. Porque o ponto não era que Paulo era poderoso, percebe? Porque Paulo ele vai viver um momento em que ele cura todo mundo e vai viver um momento que ele não cura ninguém. Porque passou o tempo em que Deus determinou. O foco nunca foi Paulo nem Pedro. O foco foi Deus estabelecer um período para confirmar a palavra. Passou o período, não tem mais isso. E aí todo o que crê é selado com o Espírito Santo. Efésios 1 vai dizer isso, né? Passa-se esse momento. Então aí a gente tem essa explicação. A base é Hebreus 2, versos 3 e 4. Perceba, a pergunta é, se não houvesse o derramamento do Espírito, a pregação de Pedro seria pela metade? Não. Veja, a pregação de Davi, a pregação de Moisés, eles pregaram o evangelho poderosamente. O evangelho foi pregado na sua verdade, na sua totalidade, na sua coerência. O que acontece no derramamento do Espírito é que agora Deus ele vai capacitar toda a igreja, não apenas alguns, com o Espírito para anunciar poderosamente. Mas o evangelho, ele é o mesmo. A pregação é a mesma. A pregação não muda. Na realidade, a pregação dele é explicar o que já foi pregado. Só que o evento do Espírito não tem a ver com não ter ou ter evangelho, não ter salvação ou ter salvação. O evento do derramamento do Espírito é que ocorreu algo singular na história. Deus, homem, agora sentou-se no trono e nos deu um período de maior privilégio. Mas antes do derramamento do Espírito, o evangelho era pregado e quem cresce seria convertido. Então a pregação nesse sentido ela tinha poder da mesma forma. Então, tem um grupo aqui de convertidos. No final, a gente vai ver no próximo domingo. Agora, perceba, medos, persas, judeus. Aqui não existe ainda pregação de gentios. Essas pessoas que estão em outras nações, elas vieram para a festa do Pentecostes, são judeus. São pessoas que se reúnem na sinagoga, que leem a Bíblia. São pessoas que foram criadas na igreja.
a transição para o tema de gentios nós vamos acompanhar, que vai ter um grande marco em Atos 10, mas aqui ainda não é pregação de um peça que não é judeu, um gentio totalmente gentio. O Atos vai descrever judeu, o judeu que mora fora, depois vai falar pregação aos samaritanos, que é um judeu que se casou com um gentio, e dessa relação aí misturada nasceu os samaritanos. Depois vai ter a pregação para gentio mesmo, uma pessoa que nunca ouviu o evangelho. Aí vai ter em Atos. Mas agora não, agora é judeu que mora lá em outra nação. Mas não todas as pessoas foram convertidas. Algumas pessoas foram convertidas. É o que diz na sequência do. Isso é. A salvação é um milagre para todo mundo, né? Para quem está na igreja ou quem está fora da igreja. Pergunta aqui no chat pela Daniele. Pedro, ao falar aquelas palavras, se referia ao povo daquele tempo. E para o nosso tempo? A pregação é exatamente a mesma, né? A explicação da Escritura não muda. A citação é do texto, a explicação é do texto. O que vai ocorrer de modo diferente é aplicações distintas. Então, nós, de fato, não estávamos presencialmente naquela assembleia que Pilatos colocou a proposta. Vocês querem Barrabás ou querem Cristo? Nós não estávamos. Então, mas nós negamos a Cristo quando nós negamos a sua palavra. A aplicação é diferente, mas há uma unidade, né? A pregação ela não muda. Nós não podemos nos distanciar tanto da pregação, achando que a pregação deve mudar porque nós estamos vivendo em outro tempo. A realidade é a mesma. Deus continua no trono. Então, a explicação propriamente dita não muda muito. Mudam certamente as aplicações, mas a essência da pregação é falar da glória de Deus e do pecado do homem. A palavra Pentecoste, ela não aparece no Antigo Testamento. Ela é coisa do Novo, né? Ela foi. Então, Não foi pelos apóstolos, né? não, a palavra, ela pode não aparecer a terminologia literalmente, mas o termo aparece porque fala do dia 50, né? Pentecostes é dia 50. A festa vocês vão ter que celebrar uma festa 50 dias depois. Então, o conceito, o linguajar Pentecostes, ele ocorre no Antigo Testamento por causa desse termo bíblico de Levítico 23, que é a instituição da festa no dia 50. Pentecostes significa dia 50. Então, é a referência ao dia. Isso no hebraico e no grego. No Antigo Testamento, o termo aparece no hebraico. No Levítico 23, se fala dia 50. Então, no dia 50 se faz a colheita, mas é a festa no dia 50. Existem duas listas que falam sobre festas. Na verdade, tem Êxodo, em Levítico, e tem em Deuteronômio também fala sobre as festas. Então, ele vai falar sobre festa da colheita, festa do dia 50, ele vai usar termos diferentes para falar sobre aquele evento. Então, eles faziam a referência. O que é a festa? É a festa do dia 50. O que é que se faz nisso? Nós celebramos a colheita. Então, esses duas referências para a mesma festa é feita. Tá bom, vamos orar, né? Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua gloriosa